Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Espero que sim. Se alguém estiver ouvindo, já vai avisando aqui nos comentários para eu saber. Estou com um pouco de atraso aqui, mas eu acho que vai dar certo. Vamos ver. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então programa ao vivo, vocês já sabem, é complicado. Vamos lá. Beleza. Obrigado, Júlia. Então, ótimo. Então vamos pegar aqui a apresentação certa. Beleza. Então, pessoal, coloquei essa janelinha minha pequenininha, né, da webcam, porque eu preferi priorizar o slide. E primeiro gostaria de agradecer a todo mundo que está aparecendo, todo mundo que está dando notícia aqui, Luísa, Rodolfo, Ana Raquel, Pablo, todo mundo que está acompanhando. E queria agradecer também o Gesser, né, pelo convite para participar desse seminário. Muito interessante a proposta, né, ainda mais nesse recorte, né? Só desligar aqui o som dessa aba errada. Beleza. Beleza. Então, agradecer. Eu gostei do tema, né? Discussões em relações internacionais nada convencionais. Bastante provocativo, porque faz a gente pensar sobre o que é o convencional, o que não é o convencional. E sempre quando eu vou começar a falar do meu tema, eu fico pensando o seguinte: nossa, é uma coisa tão diferente de relações internacionais, tão, entre aspas, nada a ver, né, com o que a gente está acostumado a estudar. Mas, na medida que eu vou estudando, vou conhecendo, vou aprofundando, eu vou percebendo também como que, como dizer, ele não só é um tema, né, que se insere bem nas relações internacionais, como tem uma produção teórica muito interessante sobre isso, e como muita gente se interessa, né? Então, é legal ver, por exemplo, né, quando vou comentar em sala de aula sobre o tema da minha pesquisa, sempre fica aquela coisa, né? Será que os alunos vão achar interessante? Será que eles vão achar sem noção? E, e de modo geral, o feedback é muito bom, né? Muito positivo. Então, fico feliz de saber que existe interesse, né, nesse tipo de tema, nesse tipo de abordagem. Enfim, como vocês já devem ter visto, né, na divulgação, o tema da apresentação de hoje se chama Bem Viver como Alternativa Decolonial ao Desenvolvimento, as experiências de Equador e Bolívia. Basicamente é o tema que eu tenho trabalhado na minha pesquisa de doutorado e também de mestrado já. Somos dois aí, já dá 6 anos, né? Então parece que eu comecei outro dia a estudar isso, mas já tem um bom tempo. E a ideia dessa apresentação, claramente, não é aprofundar demais, né? Não é fazer nada muito completo, né? Por causa até mesmo da restrição de tempo, né? A ideia é ficar falando uns 40, 45 minutos, né? Depois, talvez a gente abra para alguma pergunta aqui, se vocês fizerem perguntas, claramente. E, enfim, a ideia então é passar um pouco sobre o que eu tenho feito nesses últimos anos, e a forma que eu escolhi de fazer isso é justamente destrinchando esse título, que eu acho que é um título que ajuda bem a sintetizar, né, o que tem sido feito. Então, vou falar um pouco sobre o bem viver, sobre o que é o decolonial, né? Ontem o João Vitor já falou disso na apresentação dele, né? Uma apresentação, inclusive, foi muito boa, gostei muito. Saí já cheio de insights para minha tese também. Depois a gente até conversou sobre isso. Então, vou comentar algumas coisas que ele já tinha comentado ontem, né? Mas só para quem não acompanhou ontem, né, poder acompanhar hoje. Depois também falar um pouco sobre desenvolvimento. E quando for falar das experiências de Equador e Bolívia, é tanto aquilo que eu tenho construído ao longo desses anos, né, tenho acumulado de leitura, de conhecimento, como também aquilo que eu pude ver, observar, vivenciar agora no início de 2020 na pesquisa de campo. Então, eu estive na Bolívia durante o mês de janeiro, estive no Equador durante o mês de fevereiro. Foi uma experiência muito rica, muito interessante, muito importante, né, para a minha pesquisa e importante para mim também, para além do doutorado, né,
como vivência. Então, a ideia é também falar um pouco dessa experiência, né? Nesse tempo, eu fui em várias cidades em cada um dos países, né? Eu tento lembrar de todas as vezes, né? É um pouco difícil, mas vamos lá. Na Bolívia foram Santa Cruz de la Sierra, Sucre, que é a capital, Potosí, Uyuni, La Paz, Tiwanaku, Copacabana, Cochabamba, isso. E depois voltei para Santa Cruz para ir embora. No Equador eu estive em Quito, principalmente, né, a maior parte do tempo, mas também estive em Otavalo, estive em Cuenca e estive em Manta, né? Além de ter ido também em alguns outros lugares um pouco mais próximos, né, de Quito, como Cotopaxi, como a Joa, na primeira vez que eu tinha ido lá, né. Foram 2 viagens, na verdade, para o Equador. Essa agora, né, voltada mais para a coleta de dados, especificamente da tese, mas também em 2018 já havia ido para participar de um seminário, de um congresso de relações internacionais, organizados pela Flaxo, Equador, que é uma universidade de Quito, e pela ISA, né, a Associação de Estudos Internacionais. Fizeram um evento conjunto, foi muito interessante. E aí também foi uma ocasião em que eu pude fazer um teste, né, um pouco, do que eu estava pensando sobre aquele país fazia sentido, né? Então, toda ocasião que eu tinha para conversar com alguém de lá, eu perguntava, comentava, né, sobre a minha pesquisa. E dependendo da reação, eu ia observando se o que eu estava falando era viagem na maionese minha ou se realmente tinha um debate local, né, sobre o assunto. Então, para quem não me conhece, né, e está acompanhando essa live, né, por causa das indicações, né, dos colegas, dos organizadores do evento, eu vou falar um pouco, né, da minha apresentação. Eu sou filho da PUC, PUC Minas especificamente. Tenho bacharelado e mestrado lá e atualmente estou fazendo doutorado também lá. Durante o bacharelado, o meu interesse era em já questões relacionadas a desenvolvimento em países do sul global, de maneira mais ampla, né? Um recorte um pouco mais específico, o Atlântico Sul, né? Eu gosto muito de estudar América Latina, principalmente América do Sul, e África, principalmente África subsaariana. Então, já no bacharelado, já estava com esses interesses, com essas buscas, mas ainda muito distante do meu tema de pesquisa atual. Depois que eu formei, né, tive um pouco de experiência no mercado, mas algo breve, porque eu percebi que o meu negócio não era tanto escritório, era mais sala de aula mesmo. E aí fui fazer o mestrado em Relações Internacionais, pensando de dar um start na carreira acadêmica mesmo, né? Não mais agora buscando ainda um lugar, mas já tendo encontrado. E aí o mestrado foi como falei, né, em Relações Internacionais, dentro da linha de desenvolvimento e desigualdades, e foi quando eu comecei a pesquisar sobre esse tipo de assunto, né? Foi no mestrado em que eu percebi que existiam outras formas de pensar o que é desenvolvimento, para além do debate que a gente está acostumado, né? Então, para fazer uma contextualização histórica muito breve, né, na época que eu entrei no mestrado, estava começando o segundo mandato de Dilma Rousseff, né? E aquelas eleições de 2014 eu acho que foram fundamentais para mim, né? Se não houvesse aquele debate entre Dilma e Aécio, né, durante as eleições, nada disso teria acontecido, né? E por que isso foi tão importante para mim? Porque, como qualquer brasileiro, estava preocupado com os rumos que o país ia tomar, as coisas já estavam começando a ficar confusas, né, praticamente desde as manifestações de junho de 2013. Então, ao observar o que a Dilma falava, observar o que o Aécio falava, eu percebia que tinham ali suas forças, suas fraquezas, mas os dois modelos para mim eram insuficientes, né? Nenhum dos dois me agradava e eu sentia que eu estava voltando no menos pior, né? Talvez muitos de vocês tiveram experiências parecidas. E quando eu entrei no mestrado, meu primeiro projeto eu acabei abandonando com pouco tempo. E aí a minha orientadora, que é a professora Tayane Las Casas, né, que eu tenho uma gratidão imensa por tudo que ela me permitiu nesse tempo, né, tudo que ela me acompanhou, me ajudou, ela me deixou muito livre para explorar, né, o tema do desenvolvimento, das teorias de desenvolvimento, pensar alternativas. E foi numa dessas
foi nessa época, né, de exploração que eu comecei a ouvir falar sobre o bem viver, mais especificamente um seminário que aconteceu lá no nosso programa de pós-graduação. E o palestrante, o Bruno Ayon, ele havia falado sobre o conceito de summa causae. Eu não tinha entendido, fui pesquisar um pouco mais, fui conversar com ele também no intervalo, e eu falei com a Tayane, olha, ele falou desse conceito, disse que é uma alternativa ao desenvolvimento, não entendi muito bem. E ela falou o seguinte, beleza, vamos estudar isso, porém mais do que estudar esse caso, né, porque pode ser talvez só uma exceção, vamos focar em entender se isso é uma coisa que se repete também em outros lugares, se existe algum tipo de padrão, né? Então, naquele primeiro momento, na minha pesquisa, o que eu fiz foi destrinchar, né, um pouco a história de vários países da América Latina, da África, da Ásia, para entender se existia ali outros casos de projetos de desenvolvimento que fossem parecidos, ou seja, que buscassem algum elemento local, né, da própria cultura, para pensar o que eles querem como desenvolvimento. E eu achei 4 casos que me chamaram a atenção. 4 casos, por quê? Porque foram os casos em que eu vi conceitos locais sendo trabalhados e inseridos nas constituições nacionais. Então, foi além, né, de Bolívia e Equador, que são os que eu trabalho até hoje, eu também estudei no mestrado o caso da Tanzânia, com a ideia de Odiamá, e o caso do Butão, com a ideia de felicidade nacional bruta. Então, foram 4 projetos que eu estudei, peguei os planos de desenvolvimento deles, por coincidência todos tinham planos quinquenais, então destrinchei esses planos em 11 categorias analíticas, dá um trabalho danado. Quem quiser aprofundar a minha dissertação, né, está disponível online, como qualquer dissertação praticamente. Acho que você joga meu nome, PDF, mestrado no Google, já deve achar, não tem muito segredo não. Enfim, e ao fazer isso, né, a minha dissertação mostrou que sim, é possível a gente pensar o desenvolvimento a partir de conhecimentos locais, de sabedorias locais. E eu achei isso muito legal, né? Achei isso muito motivador. Ao mesmo tempo, claramente, na hora que você vai observar a realidade desses projetos, na hora que você vai observar como que eles vão se reproduzir em formato de políticas públicas, né? E mais do que isso também, como eles depois vão apresentar resultados, né? Seja através de indicadores tradicionais de desenvolvimento, seja através de novos indicadores próprios, né? O caso mais forte é o do Butão, né? Que desenvolveu o Índice de Felicidade Nacional Bruta. A gente percebe que não é tão bonitinho como parece no primeiro momento, né? Então, minha preocupação também foi sempre buscar essas alternativas como utopias, mas sem perder o chão da concretude da política, né? Então, foi muito importante também descobrir esses limites, né? E um pouco me desmotivar, inclusive, no final do mestrado, porque o que eu fui vendo é que aquelas alternativas, né, novas, diferentes, não eram tão diferentes assim, né? Elas acabavam caindo em muitos erros parecidos. E até tem um artigo que eu estou escrevendo com a Tayane, né, já há um tempo, em que a gente mostra justamente isso, que a ideia de bem viver no Equador não é ser nenhuma fórmula mágica, não é ser nenhuma utopia distante da realidade, desconectada da realidade, né? Mas o bem viver, enquanto um modelo de desenvolvimento, ele vai reproduzir o que qualquer modelo de desenvolvimento vai reproduzir, né? Uma ideologia, um planejamento que é idealizado, que é organizado, que é planejado, executado, avaliado, né? Vai sofrer influências positivas e negativas do contexto político local, vai gerar um monte de contradições, vai gerar disputas de interesses, disputas de interpretação sobre o que significa aquilo, né? Então, quando eu falo de disputas de interpretação, eu acho que o conceito mais interessante para fazer um paralelo é o conceito de socialismo, né? Se a gente pensa que o cenário brasileiro atual, todo mundo fala de socialismo, né? Seja para mostrar como algo positivo, seja para mostrar como o próprio inferno na Terra. E o que é mais interessante disso, né? Quando eu cito esse exemplo? É justamente a disputa semântica, né? A disputa do que significa ser socialista. Anteontem eu estava cozinhando e ouvindo um vídeo no YouTube
e um youtuber ele estava falando que o Jair Bolsonaro era socialista. Não sei se nenhum socialista concordaria, né? Assim como também Bolsonaro não concordaria. Tudo isso para dizer o quê? Que é muito importante nesse contexto a disputa de significados das palavras, né? E foi aí que eu percebi no meu mestrado que eu estava chegando num limite, né, sobre essa questão do bem viver. Eu daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre esse limite, mas isso foi a deixa para o meu doutorado. Porque se no mestrado eu vi que sim, é possível pensar desenvolvimento a partir de outras bases, no doutorado eu percebi o seguinte, eu preciso entender essa questão de uma maneira um pouco mais complexa, né? Eu tenho que ir além só dos documentos, eu tenho que entender quais são as disputas que estão envolvidas, quais são os grupos de interesse, né? Principalmente dentro da esquerda boliviana e dentro da esquerda equatoriana. Por quê? Se a gente pega a direita desses países, são setores neoliberais ou conservadores que não estão muito interessados nesse tipo de conceito, né? Tanto que, daqui a pouco também vou falar um pouco mais de detalhes sobre isso, ao final dos governos que trouxeram este conceito, né, essa ideia, tanto Janine Áñez na Bolívia quanto Lenín Moreno no Equador abandonaram ele. Eles não podem ignorar completamente porque está na Constituição, né? Então, existe ali uma responsabilidade de promover o bem viver nesses locais. Mas nenhum dos dois tem interesse nesse sentido, né, de aprofundar muito. Então, meu doutorado ele parte desse ponto, né, é pesquisar o bem viver a partir de uma perspectiva decolonial, entendendo principalmente a complexidade do que é falar de bem viver na Bolívia e no Equador. Não mais agora, já parto do pressuposto que sim, é possível falar de bem viver e desenvolvimento, mas agora eu quero entender quais são os discursos, quais são as contradições, quais são as possibilidades. E das 11 categorias de análise que eu tive, eu substituí, reduzi para 6. Algumas eu adensei, outras eu aumentei. E, enfim, para além disso, né, do doutorado, estou também atualmente na Universidade Federal de Goiás, né, UFG, sou professor, né, na universidade. No semestre passado tive uma oportunidade muito legal de dar uma disciplina de Relações Internacionais da América Latina, onde também pudemos trazer um pouco dessas questões para discutir com os alunos, e foi muito interessante observar como que para a grande maioria era uma novidade falar de povos indígenas, falar de conhecimentos locais, falar de América Latina, né, sendo que éramos praticamente todos latino-americanos, né, com pouquíssimas exceções. E justamente esse esforço, né, de pensar a partir de uma forma decolonial é o que motivou também nesse semestre a dar uma outra disciplina, só que agora voltada para o Brasil, para pensar o que significa Brasil a partir de nós mesmos, né, a partir de nossas leituras, principalmente daqueles personagens, aqueles atores mais ignorados, menos ouvidos, né? Então estava sendo uma experiência muito interessante, até que veio a suspensão das atividades, né, por causa do coronavírus, mas assim que as atividades voltarem, né, eu acredito que vai continuar sendo uma experiência bem legal. E também no UFG é importante destacar, a gente tem um grupo de estudos pós-coloniais, né, então para quem tiver interesse em participar, em conhecer um pouco mais, é só seguir o nosso Instagram, @pós-coloniais, momento do jabá. E na PUC Minas eu participo do grupo grupo de pesquisa Relações Internacionais do Atlântico Sul. A gente também tem um site, tem página no Facebook, é só pesquisar, além do Núcleo de Estudo das Colonialidades, né, que também é um grupo que tem uma abordagem um pouco mais teórica sobre essas questões. Ao longo dos slides também eu vou mostrar algumas fotos, né, então essa eu tirei em Tiwanaku, né, um sítio arqueológico e uma cidade onde a gente teve uma primeira grande experiência civilizatória na Bolívia. E quando eu digo civilizatória, eu estou dizendo quase de um império. Usar essas palavras, civilização, império, elas são muito problemáticas, mas eu vou me dar o direito de falar algumas delas aqui, porque senão ia render demais a conversa. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa imagem são essas bandeiras, né? A bandeira da esquerda é da província, né, da região específica. A do meio é a bandeira boliviana. E da direita é a Huipala, né, que é uma bandeira belíssima, que eu também tentei colocar aqui um pouco no meu quadro, mas aqui nesse canto. Não sei se... Acho que não vai dar para ver, porque está muito, muito fora. Ficou muito alto.
Mas a Huipala, o interessante dela é que é uma bandeira que representa os povos indígenas, né? Já era um símbolo importante é, antes da independência da Bolívia, né? E o que é legal de perceber é que com esse processo, né, de recriação do Estado, da Bolívia e do Equador, a Huipala passa a ser um símbolo oficial, né? Então, por isso, sempre que a gente vê uma bandeira boliviana, a gente vai ver junto a Huipala. Por isso que também nesse outro canto, não sei se vai dar para ver, eu coloquei umas bandeirinhas, né? Tem a bandeira da Bolívia, do Equador e a Huipala, né? Porque a Huipala tem uma importância muito grande, né? Tanto na Bolívia quanto no Equador, mas em termos institucionais, principalmente na Bolívia. E a Isabela, obrigado, colocou o link do nosso grupo nos comentários. Então, falando de bem viver especificamente, essa foto que vocês vão ver agora, né, eu tirei em Quito, foi de um evento que a gente teve na Universidade Simão Bolívar, que reuniu vários grupos indígenas para falar justamente sobre as violências que eles estavam sofrendo, né, tanto por parte de companhias locais quanto por parte do próprio Estado equatoriano. Eu fui nesse evento a convite do Alberto Acosta, que é uma figura muito, muito interessante, muito importante, né? É uma das figuras que eu entrevistei na minha pesquisa. E o interessante era observar a diversidade que tinha naquela sala, né? Tinham representantes de vários povos indígenas do Equador. E naquele momento, eu tinha acabado de entrevistar o Alberto, e eu percebi o seguinte: eu não posso não ter o cuidado de de falar dos povos indígenas como se fosse uma coisa só, como se fosse uma coisa simples, né? Então, era importante mostrar a diversidade deles, né? É um desafio que eu vou ter na tese, né? Mas aqui, nessa imagem, eu queria mostrar para vocês um pouco, né, dessa diversidade, né? Roupas muito diferentes, símbolos muito diferentes, línguas diferentes, né? Então, isso é importante. Sempre que eu falar de povos e nacionalidades indígenas, eu não estou falando de um grupo, de uma etnia específica que tomou o poder, né? Eu estou falando justamente de um governo que representa a plurinacionalidade, né? A diversidade de povos. Quando a gente fala de Estado-nação, a gente reduz muito, né, o entendimento sobre o que significa a nação, o que significa o povo, né? E esse movimento plurinacional desses países chama atenção justamente para isso, né? Somos muitos, somos diferentes, somos diversos. Então, isso é muito, muito importante de ressaltar. Para falar de bem viver, eu gostaria de tirar uma frase bem breve do Arinu Akouí, em que ele faz uma explicação, né, sobre o que significa. Esse trecho está na minha dissertação. Ele fala que Suma Causai, o bem viver, é uma concepção andina ancestral da vida que se mantém vigente em muitas comunidades até hoje. Sumak significa o ideal, o belo, o bom, a realização. E Causai é a vida, em referência a uma vida digna, em harmonia e equilíbrio com o universo e o ser humano. Em síntese, Suma Causai significa a plenitude da vida, e uma plenitude que envolve esse equilíbrio entre o universo e o humano. Então, quando a gente fala de bem viver, a primeira coisa que eu quero destacar é que ele nos relembra uma outra forma de se relacionar entre nós e com o meio ambiente. Então, quando eu falo de uma outra forma, eu estou falando de algo que se opõe à forma tradicional, né? E qual é a forma tradicional que a gente pensa? De uma noção de indivíduo muito individualizada, justamente, né? A gente pode, na economia, pensar a figura do homo economicus, né? O indivíduo racional que vai tomar decisões considerando seus custos e benefícios, né? Buscando o que é melhor para ele. Mesmo em contextos que a gente vai ter um processo de tomada de decisão envolvendo muitos atores e envolvendo algum tipo de cooperação, né? Mesmo ainda nesses projetos, esses atores vão estar pensando o que é melhor para si, né? E vão perceber que é melhor cooperar. Então, toda ideia de individualidade se centra no próprio indivíduo, né? Da forma que a gente está acostumado a pensar. E o meio ambiente, o que é? Se a gente volta no Gênesis, né, para pensar a origem, né,
filosófica, né, do significado da terra, a gente vai ver que Deus dá a terra ao homem, né, para que o homem possa explorá-la e dela tirar os frutos, né? E toda atividade econômica desde então, né, no nosso mundo judaico-cristão, podemos resumir assim, parte dessa concepção, né? A terra está ali para ser explorada, para ser utilizada, para a gente tirar os recursos dela, né? E com isso a gente faz o desenvolvimento, a gente faz o progresso, a gente consegue investir, a gente consegue agregar valor a essa terra. E qual que é o ponto aqui, né? É justamente que essa percepção ela contradiz essas visões. E essas visões, por que elas precisariam ser ter uma contradição, né? Ter uma alternativa? Não é só uma coisa dos povos indígenas, né? É uma coisa que tem surgido no próprio Ocidente, né? Essa busca de uso da terra de maneira desenfreada está levando a questões relacionadas a mudanças climáticas, aquecimento global, né? Eu citei o Gênesis, não foi por acaso, porque o próprio Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, de 2015, pede para a gente entender esse trecho do Gênesis de uma outra maneira, ou seja, não é Deus que dá a terra ao homem para explorar, mas é Deus que confia a terra à humanidade para que a humanidade cuide dela, né? E ao cuidar, claramente, você vai usar os recursos, mas não é explorar, né? É cuidar. Então também tem uma responsabilidade intergeneracional, né? As gerações atuais vão ter que cuidar das gerações futuras. E então, qualquer lugar, né, não é uma coisa exclusiva dos indígenas, qualquer lugar hoje em dia está tendo que repensar essas bases, né, sobre o que significa o indivíduo, o que significa economia, o que significa o meio ambiente. E nesse caso específico do bem viver, é uma alternativa que vem tentar sintetizar uma série de conhecimentos e tradições de povos indígenas desses dois países andinos, né? Mas não só as experiências andinas, também experiências amazônicas, também experiências dos povos, né, da costa. Então é importante também lembrar, né, que existe uma diversidade geográfica muito grande nesses países que vai dialogar também com essa diversidade cultural. Então, qual que seria essa outra forma, né, de entender o relacionamento entre nós e entender o relacionamento com o meio ambiente? É uma forma que alguns pesquisadores, eu gostaria de destacar a Tamara Tronsel, que é da Universidade de São Francisco de Quito, no Equador, que é uma pessoa que tem me ajudado muito nessa pesquisa e fez uma tese magnífica sobre esse conceito, é o que ela chama de ontologia relacional. Então, quando eu falo de ontologia, eu estou querendo dizer aquilo que vem o significado do ser, das coisas, da existência das coisas, né? Essa explicação mais basilar, né, para a gente pensar o que há, o que existe, o que é. E quando eu falo de relacional, né, é uma oposição à ontologia de separação. Então, como eu falei, como a gente entende o indivíduo? Separando ele do meio e entendendo quais são as propriedades do indivíduo. Como a gente entende o meio ambiente? Isolando ele do que não é meio ambiente, né, e entendendo suas propriedades, né? Grande parte do processo científico é feito dessa maneira. E é muito interessante, traz muitas riquezas, tem muitas contribuições, né? A questão é possível também pensar a realidade das coisas através de uma lógica relacional. Ou seja, mais do que entender a propriedade daquilo isolado, entender como que aquilo, em relação com outra coisa, significa algo maior, né? Ou seja, eu não existo sozinho, né, se não fosse minha mãe. E minha mãe não existe sozinha, se não fosse minha avó. E nenhum de nós três viveríamos sozinhos se não existisse toda uma comunidade, todo um contexto social, né, no qual a gente surge. Então, se não existe sentido de me tirar desse meio, porque senão eu nem sequer existiria, a explicação ontológica do ser também precisa considerar isso, né? E precisa considerar quem é minha mãe, quem é a minha origem, né? E da mesma maneira, se não existe ser desconectado do meio ambiente, então a gente tem que entender também a vida junto, ao mesmo tempo, com o meio, né? Então, todo o significado das coisas vai estar sempre em relação, né? É eu em relação ao outro, eu em relação ao meio, a natureza em relação ao homem, né? E nesse sentido, o que significa vida é algo que vai muito além do que a gente entende como vida de um ser isolado, né? Porque o ser isolado não vai viver sozinho, ele vai viver em relação.
E uma vez então que a gente tem essa outra forma de entender o que é o ser, o que é o meio ambiente, a gente vai perceber que essa lógica, né, de ontologia relacional vai ser o fundamento de toda a filosofia quechua, aimara, andina, amazônica, né, desses povos que eu tenho estudado. E como, claramente, né, existe uma diversidade grande, né, de significado sobre o que esses conceitos são, como eles podem ser entendidos, mas de maneira geral existe sempre essa característica, né, de entender de maneira relacional, né, valorizar a perspectiva, né. Ultimamente eu tenho aproximado de leituras do Eduardo Viveiros de Castro, né, que vai falar de perspectivismo e, e multinaturalismo. Então são conceitos que ajudam a entender esse debate, né. Caso alguém já tenha lido o Eduardo, vai ser alguma coisa por ali, né, que eu estou falando. Enfim, sendo que o bem viver parte dessa outra forma de entender a realidade, não faz mais sentido eu continuar insistindo numa figura de indivíduo racional. Não faz mais sentido eu pensar o meio ambiente como recurso. Por quê? Porque está errado? Não está errado, né? Muita gente tem um pouco de dificuldade de entender esse ponto, né? Não é que está errado, é uma outra forma de entender a realidade. E se eu estou falando de desenvolvimento nesse lugar, então não tenho mais que falar de desenvolvimento, mas eu tenho que falar de algo que faça sentido a partir de uma lógica de ontologia relacional. E daí eu já trago uma das questões principais, né, da pesquisa. Bem viver é uma alternativa de desenvolvimento? É complicado dizer, porque eu estou trazendo justamente uma outra lógica, uma outra ontologia. Talvez o bem viver seja uma alternativa ao desenvolvimento. Então, não é que a gente tem que buscar um desenvolvimento à esquerda ou um desenvolvimento à direita, né, pensando no espectro político. Mas a gente tem que pensar algo que vai além desse próprio conceito. Pensar um outro conceito que vai fazer mais sentido, né? E até aí tá legal. O problema é a própria ideia de bem viver ela é problemática. Quando eu falo bem viver, eu estou falando em português com vocês. Então, eu estou o tempo inteiro trazendo um conceito traduzido do espanhol que foi traduzido do quechua e do aimara, né? E numa das entrevistas que eu fiz na Bolívia, ele havia falado justamente que com o aimara, em pouquíssimas palavras, você fala muitas coisas. E com o espanhol você precisa dar voltas e voltas e voltas e voltas para conseguir chegar. Então, em hipótese alguma, eu me proponho aqui de explicar para vocês o que é bem viver, de dar um conceito para vocês do que é bem viver. Eu estou muito mais interessado em mostrar que é complicado, que é amplo, que se bobear eu vou chegar no final da minha tese sem ter um conceito claro, né? E nem é a minha proposta, né? Eu não sou quechua, eu não sou aimara, eu não sou um indígena, né? Então preciso entender também essa minha posicionalidade dentro desse contexto. Mas é importante destacar isso, bem viver é uma tradução imprecisa, né? E quando a gente fala em bem viver, o que acaba sendo transformado em estratégia de desenvolvimento, internalizado na Constituição, trazido para as políticas públicas através dos planos de desenvolvimento, é uma tradução para o espanhol de um conceito relacional. É um conceito relacional que passa a ser de separação, né? Então, o bem viver vai ser extremamente contraditório, né? E faz parte, é assim mesmo, né? Mas é importante destacar, existem várias palavras que querem dizer mais ou menos a mesma coisa, né? Ou conceitos parecidos, como sumacamanha, que é um termo em aimara, o sumacausa, que eu já havia falado mais vezes, que foi o primeiro que eu tive contato, que é em quechua, mas o agincauçai também, né? Muitos representantes indígenas vão falar que agincauçai é uma tradução mais adequada para falar de bem viver, né? Justamente para trazer essa ideia de uma vida em harmonia. Outros entrevistados me disseram, não faz sentido você falar em bem viver se você não falar em mal viver, se você entender que as coisas precisam viver em equilíbrio. Então essa lógica da gente sempre buscar ser mais desenvolvido, mais produtivo, mais rico, isso esgota a gente, esgota o planeta, né? As pessoas que trabalham com o meio ambiente já têm falado isso há muito tempo, né? O planeta está se esgotando. E eu estou percebendo nesse período de quarentena como que também muitos de nós, ao exigir de si uma produtividade muito grande, também está se sentindo esgotado. Porque nós não somos feitos para fazer sempre mais e mais e mais e mais e mais. Nossa vida é feita de altos e baixos. Então, quando eu falo de bem viver, eu quero falar dessa harmonia, desse equilíbrio entre os momentos altos e baixos, entre os momentos de abundância e de carência,
né? É importante entender que a vida ela se dá em equilíbrio, porque se houver desequilíbrio, não existe vida a longo prazo, né? Isso é muito importante trazer no Bem Viver. Então, a partir disso, eu vou trazer para vocês agora um pouco do conceito de decolonial, né, que eu não vou aprofundar muito por ser uma parte mais teórica. Destaco essa foto que foi feita em Sucre, né, na Bolívia, em que na frente da placa colaram esse papel escrito: "Pare, aqui lutamos por nossa democracia". Os dois países passaram por contextos muito polêmicos nos últimos tempos, né, muito delicados, quase inviabilizou a pesquisa de campo. E essa imagem me chamou muita atenção, me marcou muito. Então, quando a gente fala de decolonial, tem várias formas de entender esse conceito. Eu quero resumir em 3. A primeira, como um movimento acadêmico que surge na América Latina nos anos 2000 e que vai ter seus conceitos específicos, vai ter uma forma específica de entender a realidade. É a forma que eu tenho trabalhado, mas em hipótese alguma isso reduz o que significa decolonial, né, ou descolonização. Uma segunda forma é justamente pensar a descolonização a partir do contexto de independência das colônias. Então, era um termo que provavelmente vários de vocês ouviram no contexto do ensino médio ainda, quando a gente falava sobre, nas aulas de história, a independência dos países da Ásia e da África, né? Como esses países, mais do que se tornar independentes, estavam se descolonizando, revertendo um processo colonial, né? Um processo político. E daí uma outra crítica, né, grande que eu tenho, que eu trago, né, às teorias de relações internacionais, é entender como ator somente o Estado e ignorar a colônia, né? Por que é importante considerar a colônia? Porque quando essas colônias se tornam estados, elas não são vistas como estados da mesma maneira. Então, para quem é de relações internacionais está nos acompanhando, aquela ideia, né, da anarquia, unidades iguais, ela cai por terra. Não são mais iguais. Alguns são estados vindos de uma experiência enquanto metrópole e outros são estados vindos de uma experiência enquanto colônia. E essa experiência ela vai ser reproduzida em termos étnicos, né, o racismo está muito impregnado nesse sentido, vai ser reproduzida em termos econômicos, né, e aí o pessoal da teoria da dependência já descreveu várias coisas sobre isso, eu não preciso ficar me aprofundando. E um outro sentido do decolonial que eu quero destacar é daquela reação quase que imediata à violência colonial. Então, quando os espanhóis chegam em Lima e começam a atacar o Inca, o Incanato, né, e matam o Inca, qualquer movimento ali de resistência contra essa violência já era uma violência decolonial, contra uma experiência colonial. E nesse sentido, a gente tem registros históricos de textos muito antigos de pessoas locais, né, indígenas, reproduzindo, explicando a partir da perspectiva deles e o como eles queriam resistir àquilo, né? Então a gente pode pensar na figura de Guamán Poma de Ayala, a figura de Tupac Katari, né, para pensar figuras importantes dentro do contexto de colonização espanhola. Se a gente fosse trazer para o Brasil, né, minha pesquisa não é sobre o Brasil, mas se a gente for trazer para o Brasil, a figura do Zumbi dos Palmares talvez é uma das mais interessantes, né? Muito antes dos franceses fazerem a Revolução Francesa, a gente já tinha Zumbi aqui promovendo uma lógica de independência contra uma colônia e uma independência que vai promover liberdade, né? Então, talvez a primeira experiência verdadeiramente de liberdade antes da Revolução Francesa tenha sido o Quilombo. Mas isso é uma conversa para outro momento. Então, quando eu falo do decolonial aqui, eu quero destacar que eu estou partindo desse ponto teórico, né? Eu estou dialogando, eu estou conversando com esses autores, Aníbal Quirrano, Walter Mignolo, Ramon Grossfogel, Catherine Walsh, Maria Lugones, Luciana Balestrin. Então, são essas figuras, né, com quem eu estou estabelecendo um diálogo teórico. E são 3 conceitos, para mim, bastante importantes nesse sentido. O de modernidade, que não é aquilo que a gente vê como bom, como aquilo que é de mais moderno, mas, na verdade, é um mito, é uma narrativa que vai sustentar essa violência colonial, né? Então, vai colocar tudo que é positivo, que é moderno, que é avançado como modernidade, e tudo que está ultrapassado, tudo que é antigo, tudo que é obsoleto, como
como ancestral, como não civilizado, como selvagem. E a partir disso, é quase que um dever, né, por parte dos europeus, né, trazerem modernidade para esses outros não civilizados. Então a modernidade é isso, ela é um discurso que vai articular esse esforço de domínio, de opressão. E aí alguém pode falar, mas espera, você quer dizer então que você não gosta da modernidade? A modernidade traz coisas boas, traz hospitais, traz tecnologia. E sim, modernidade é tudo isso que é bonito, que é brilhante, que é valioso, né? O problema da modernidade é, ao ser esse mito, esse discurso, ela funciona como uma moeda, né? E o outro lado da modernidade é o lado escondido, de tudo que também faz parte da modernidade, mas que, por uma questão ideológica, não é apresentado. E esse outro lado é o que vai ser chamado de colonialidade, né? Então, a colonialidade ela é fundamental para a sustentação do poder, né? E o que é a colonialidade, então? É todo esse legado de violências, de opressões, de genocídios, de morte, de destruição, violências tanto físicas quanto epistêmicas, né? Ou seja, o cancelamento dos saberes, ignorar tudo aquilo que não é moderno poderia ter de conhecimento, né, e de tecnologia. E se dá através de vários controles. Então, o controle da autoridade, o controle da economia, né? E aí, quando a gente pensa na colonização, a gente pensa muito claro o controle da economia, mas também o controle da natureza, ao impor essa visão de que a natureza é algo para ser explorado, né? E não mais a pacha, né? O conceito quechua, que é vida, né? A pacha é vida. Tanto que a gente pode usar o termo Pachamama, que é muito comum, né? Para mostrar essa dimensão materna da terra. Mas também existe um equilíbrio, então existe também Pachatata, né? O pai terra, que seria o cosmos, né? Tudo isso, quando eu falo, talvez vocês escutam isso como uma coisa de folclore, como uma coisa de culturas diferentes, exóticas. E isso, vocês sentirem isso, é um reflexo da colonialidade. Vocês foram aprendidos que existe uma lógica que é certa e uma outra que é errada. E o que eu estou querendo dizer aqui é, todas essas formas de entender o mundo são filosofias, são epistemologias, são ontologias que têm suas forças e têm seus problemas, né? Então, a dinâmica colonial vai fazer isso. Vai colocar um discurso como preponderante e vai tirar o outro. Então, um esforço decolonial não é para a gente, como a minha orientadora sempre brinca, né? Não é para a gente voltar todo mundo para Oca, né? E viver no meio da selva. Não é isso, porque não faz sentido isso dentro de toda essa discussão, né, teórica, epistêmica. O que quer dizer o decolonial, na verdade, é tratar essas violências, tratar essas feridas, tratar essas opressões. Em outros termos, tratar as colonialidades. E se a gente está falando de tratar, de reverter, a gente está falando de um movimento. E esse movimento é o que esses autores vão chamar de giro decolonial. Por isso a importância da decolonialidade, como um movimento de superação da colonialidade. E se eu estou falando então de uma reversão de uma violência, qual violência é essa? Qual violência em forma de modernidade que é ela? É o desenvolvimento. Então, quando eu falo de desenvolvimento, eu estou entendendo ele de uma maneira, na verdade, bem pejorativa, bem negativa. Por quê? O desenvolvimento é o conceito que a gente usa para construir a modernidade nos países que foram colonizados e que reproduzem essa lógica estrangeira às culturas locais. E eu também não vou aqui definir o que é desenvolvimento de maneira breve, porque é um conceito polissêmico, né? Ou seja, tem uma pluralidade muito grande de formas de explicar o que é desenvolvimento, mas eu quero destacar o seguinte, a partir da forma como a gente entende desenvolvimento, a gente divide o mundo em norte e sul, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E a partir disso a gente coloca também quem sabe e quem não sabe, quem estuda e quem é estudado. E isso é uma violência muito grande. Porque quando a gente reproduz essa lógica, a gente está falando que o indígena ele é só estudado, ele não pode ensinar. Eu, que sou do Sul, né, eu que sou do Brasil, eu tenho que servir para as relações internacionais só como objeto de pesquisa, né, só como laboratório de instrumento para analisar se esse processo colonial ele está funcionando aqui, né, e quais são os lados bons e os lados negativos. Né. Então, se o desenvolvimento ele não incorpora as vivências desses outros povos, que não ficaram no passado, mas seguem vivos até hoje, né, são parte considerável das populações boliviana, equatoriana, mas também de outros países da região, também
do Brasil, inclusive, se ele exclui essas vivências, não faz sentido a gente seguir falando em desenvolvimento. A gente precisa buscar uma alternativa, uma outra palavra, para pensar o que é esse mundo melhor que a gente quer construir, né? A partir do marco que eu estou trabalhando, um mundo que significa harmonia com a natureza, um mundo que significa relações, a valorização das relações entre nós, né? Com mais igualdade, mais justiça social. Então, o esforço meu nesse sentido, né, de descolonizar o desenvolvimento, né, de pensar uma alternativa decolonial, como eu brinquei nesse slide, é desconstruir Rostow e reconstruir com a costa. Né? É buscar questionar essa narrativa de linearidade, né, do subdesenvolvido para o desenvolvido e reconstruir com Alberto Acosta e outros autores, né, eu escolhi a Acosta aqui para ficar bonitinha essa frase, que são pessoas que trabalham com o bem viver, né, com esse conceito. Essa foto eu tirei em Manta, no litoral equatoriano, e me chamou muita atenção, porque era um lugar muito bonito, né, um litoral maravilhoso no Pacífico, mas eu olhava para trás e tinha essa cidade, né, pequena, na verdade não era exatamente Manta, era um pouco mais para fora, mas uma cidade muito pobre, muito simples, né? Então daí também a contradição, né? A beleza estava muito mais no mar, né, do que na cidade em si. Enfim, agora falando rapidamente sobre os dois países, né, uma vez que a gente já apresentou o que é bem viver, só uma coisa, vocês estão acompanhando, só para ver aqui, porque na minha tela travou aqui, mas eu acho que está certo, né? Só fazer essa pausa pequena. Tá, eu acho que está funcionando, então espero que sim. Tá. Então, falando agora da Bolívia, só um minuto, pessoal, só fazer uma outra. Desculpa, porque é só para conferir que se está funcionando ou se não deu algum problema. Falando. Tá, beleza. Falando então agora da Bolívia, a gente tem uma constituição, né, a partir desses novos conceitos, né, que foram estabelecidos. Obrigado, a Fabiana aqui falou que está funcionando. Porque para mim parou de mostrar a tela, então fiquei um pouco confuso. Mas é isso. Então, o interessante dessas experiências que eu estudo é que após dois séculos, praticamente, de uma construção tradicional de Estado, né, uma construção que não questiona tanto isso tudo que eu falei sobre o que é desenvolvimento, o que é modernidade, o que é nação, os movimentos sociais indígenas, principalmente desses países, eles vão começar a se questionar e se mobilizar para construir uma realidade diferente. E por quê? Por capricho? Não, é porque estava dando muito problema para eles, né? A gente pode pensar, né, na crise dos anos 90, principalmente, né, início dos anos 2000, como um momento fundamental de transição. Né? Na Bolívia, a gente vai ter a guerra do gás, a guerra da água, que são contextos sociais de muita disputa e contextos em que esses países vão ter que vão se deparar com a insuficiência das alternativas neoliberais, né, tradicionais de desenvolvimento. E sendo que eles percebem essa insuficiência do pensamento neoliberal, então vai ser buscar uma alternativa. Mas a gente está falando dos anos 2000, né? A alternativa que viria talvez pela esquerda não seria através de uma reconstrução de alguma estratégia socialista tradicional. E mais ainda, né? As experiências socialistas, ou mais à esquerda, né? Melhor dizendo, mais à esquerda, nesses países também acabavam reproduzindo algumas violências, alguns problemas. Né? Então, o que a gente tem, na verdade, aqui é uma busca de uma alternativa que coloque como centro o próprio povo. E não o povo singular, mas o povo na sua pluralidade. Então, a gente tem a Constituição Boliviana, né, nesse contexto da segunda metade dos anos 2000, que é quando acontecem
as assembleias constituintes nos dois países, em que você tem o código moral, né, dos indígenas, e aí é esse que está na imagem, né? Ama sua, ama Yuya, ama Kedia, né? Não roubar, não mentir e não ser preguiçoso. Esse código moral ele vai passar a ser incorporado na Constituição. Deixa de ser uma coisa só de uma tradição indígena e passa a ser agora algo positivado, escrito na lei, né? A plurinacionalidade entra na Constituição, né? Então a Bolívia agora não é simplesmente um Estado-nação, é um outro objeto, é uma outra coisa. E essa outra coisa, ela reconhece que a população que vive nas cidades é diferente da população que vive no campo, que os brancos são diferentes dos mestiços, são diferentes dos quechua, e os quechua são diferentes dos aimara, dos guaranis. Então, reconhece que todos esses povos têm direito a viver. E quando eu falo viver, não é a vida deles individualmente, de maneira isolada, mas é viver em relação. Viver na relação com o seu meio, viver na relação com a forma como eles estão acostumados a produzir, né? A se sustentar, enfim. E, junto com isso, né, vem o conceito de bem viver, que na Bolívia eles chamam de viver bien. A estrutura social da Bolívia, eu não vou aprofundar muito tanto nos outros pontos, até por causa do horário que já está ficando mais avançado, mas a estrutura social ela é muito dividida em termos quase que geográficos, né, entre o altiplano e a meia-lua, né? A meia-lua, que é uma região que lembra muito mais o centro-oeste brasileiro, né? Muito agrícola, muito produtiva, né? E que vai ter muita resistência contra esses movimentos indígenas de maneira geral. O comportamento político das cidades, né? Principalmente Santa Cruz de la Sierra, vai ser de muita resistência sempre a esse tipo de proposta. Enquanto o altiplano, né, que são as terras altas, né, a famosa altitude, para quem gosta de futebol, né, são cidades a mais de 4.000 metros de altitude, 3.000, 2.000 metros, vai ser muito mais indígena, né, com uma presença muito mais forte de pessoas que apoiam esse tipo de alternativa. Não por acaso é um conflito, né, uma tensão histórica que já passou por outros momentos de crises muito intensas. Então não é que o bem viver também cria uma separação no país, né? Essa separação ela sempre existiu, né? Essa tensão ela sempre existiu, sempre esteve presente. Mas ele mostra o primeiro momento na história em que os indígenas conseguem prevalecer, né? Através da Constituição. A outra grande conquista talvez seria nos anos 50 com a reforma agrária, né? Que foi um passo muito importante, mas que ainda assim estava muito aquém, né? De todas as demandas, de todas as necessidades, né, para a gente conseguir descolonizar a experiência de vida desses povos. Evo Morales, especificamente, uma figura muito, muito controversa, né, muito interessante de estudar, e ele surge, né, como uma liderança cocaleira, né? Então, a gente sabe que a Bolívia é um dos principais produtores de coca, e é importante fazer a diferença, né? Coca não é cocaína é um derivado da coca. Claramente, boa parte dessa produção, né, acaba alimentando o narcotráfico, que é um problema muito sério na Bolívia. Mas a coca, antes do narcotráfico, ela é uma coisa que sempre existiu, que sempre foi cultural, né? Inclusive para aguentar as altas altitudes, para dar energia no trabalho em altitudes muito altas, né? A coca ela pode ser mastigada, ela pode ser feita em forma de chá, mas também pode ser servida de outras formas, né? Eu cheguei a tomar cerveja de coca, para vocês terem ideia. Então, bala de coca, tem muitas coisas diferentes que a gente pode ver. E até uma das minhas entrevistas até mostrou que a coca não é problema, né? O problema é a droga, né? A cocaína. E a cocaína foi produzida dentro de uma lógica de modernidade, né? Pegar aquela planta, né? Aquela parte da pátia, da terra, tirar aquele princípio ativo, colocar ele de sua maneira mais intensa, né, transformar isso em um pó, né, para as pessoas se entorpecerem com esse pó. Então, foi interessante nessa entrevista que eu fiz em Potosí, que é uma das cidades mais pobres da Bolívia, como essa mulher estava justamente destacando como que a cocaína é um problema para a Bolívia, mas a coca não. A coca é um símbolo, né, da tradição, um símbolo da cultura, algo que sempre esteve presente. E o Evo Morales surge, né, nos anos 80, 90, como uma liderança dos cocaleiros, muito importante.
Mas a partir do momento que ele consegue se projetar como um candidato à presidência, ele modifica um pouco essa identidade que ele, como fala, pública, né, para se apresentar mais como um indígena, né. E isso é muito importante, por quê? Porque os cocaleiros, isso é uma questão que eu ainda estou trabalhando na tese, mas o discurso vai se aproximar muito mais de um discurso moderno, né, sobre o que é desenvolvimento, do que um discurso indígena, de bem viver, né. E aí é interessante o caso do Típines, que é um território indígena muito importante na Bolívia, muito grande, próximo da região do Evo, né, próximo de Cochabamba. E um dos projetos, né, para o desenvolvimento no governo Evo Morales era justamente a criação de uma estrutura, né, de transporte no território, nesse território indígena, que permitisse o escoamento da produção, né. Para os cocaleiros isso era muito interessante. Para os indígenas isso era uma contradição, né? Um território que era protegido, um território que era sagrado. Então é interessante destacar isso, né? Como essas identidades elas se chocam. E esse choque de identidades ele vai reverberar muito na dificuldade de entender o que é bem viver, né? Porque o Evo Morales muitas vezes ele vai falar de bem viver e vai defender a construção dessa estrada em nome do bem viver. Mas as populações indígenas locais vão discordar, né? Então, Evo é indígena ou não é, né? Isso acaba sendo uma questão que se desdobra, né? Claramente tem uma ancestralidade indígena, né? É visível, perceptível, ele sempre evidencia isso, mas já um indígena com uma série de traços de interculturalidade, né? Evo não fala aimara fluentemente, por exemplo, né? Que é a língua, né? Que seria a dele. E se a gente vai para o Equador agora, né? Essa foto que eu tirei foi de um mercado de rua em Cuenca, durante o carnaval, inclusive. O Equador vai ter uma experiência muito parecida, né? É um país que a gente conhece menos, né? Aqui no Brasil, é um país muito pequeno, não faz fronteira com a gente, então a gente conhece menos o Equador do que a Bolívia, mas de maneira geral também é um país com uma população indígena muito grande, né? Menor do que a Bolívia, mas também muito grande, menor em termos proporcionais principalmente. Mas o mais interessante é que também passou por uma crise neoliberal nos anos 90, né? O cúmulo dessa crise talvez foi o feriado bancário de 1999, né? Que gerou um empobrecimento muito grande da população, foi talvez, depois da crise argentina, né? O maior símbolo de derrocada das políticas neoliberais da região, levou uma migração muito forte, né? Então hoje os equatorianos pelo mundo são um grupo social muito importante para a gente entender a realidade equatoriana. E, da mesma maneira, os povos indígenas se organizaram, né, e começaram a defender... começaram não, né? Melhoraram a organização da defesa de seus direitos, o que culminou também num processo de constituinte. E também no Equador, a gente vai observar o bem viver presente, né? Já no Equador eles chamam de buen vivir, ao invés de vivir bien, mas o conceito é muito próximo, né? A ideia é praticamente a mesma. Também no Equador a gente vai ver forte a ideia de plurinacionalidade e a gente vai ver algumas outras questões, como os direitos da natureza. Toma um pouco de água aqui, rapidinho. Quando eu falo de direitos da natureza, o que eu estou querendo dizer? É entender que a natureza ela é agente de direito. A natureza não é simplesmente o lugar onde a gente vive. Se a natureza é viva, ela vive com a gente, né? Ela está viva, a vida dela depende da gente, nossa vida depende dela, então ela também tem direitos, né? E isso é uma inovação muito grande, né? Que eles ainda estão tentando, aprendendo como lidar, né? Porque se uma empresa polui o rio, quem que vai entrar na justiça em nome do rio, né? Isso é uma questão, né, importante. Enfim, é uma experiência muito interessante, trouxe uma série de consequências, uma série de direitos, né, para os povos indígenas também. A gente vai observar alguns desses processos sendo levados ao nível de OEA, do CIDH, melhor dizendo, né, para falar, ou seja, o órgão institucional para falar de direitos humanos na América Latina, né? Então, o Estado equatoriano contra a natureza. E isso é muito forte, né? Se o Estado ele tem que promover o desenvolvimento, seja através de uma lógica A ou B, de direita ou de esquerda, o que a gente está falando aqui, na verdade, o Estado está contra o seu próprio território, né?
E o seu território, então, se mobiliza através dos movimentos sociais, da sociedade civil, para exigir seus direitos que o Estado não está conseguindo cumprir, né? Então isso é uma coisa muito forte. E Rafael Correa, ele fazia parte do governo anterior, mas uma figura muito discreta, né, no Ministério da Economia, e ele consegue surgir no contexto de crise, né, dos anos 2000, como uma alternativa, um outsider, né, praticamente. E um outsider mais à esquerda, que vai conseguir o apoio dos indígenas, né? E quando eu falo dos indígenas, para falar de Equador, eu estou falando principalmente da CONAIE, da CONFENIAE, né, que são as instituições que mobilizam, que organizam os interesses dos povos e nacionalidades indígenas. Então, Rafael Correa é eleito, promove essa constituinte, a constituinte traz todas essas ideias, né? Mas, da mesma forma como no Equador, também existe uma série de contradições, né? Desculpa, da mesma forma que na Bolívia, né? E talvez a mais marcante delas seja o caso de Yasuni. Yasuni também é um território preservado, indígena, com povos que ainda não tiveram contato, né, com a modernidade, digamos assim, né, com o mundo equatoriano, mas que estão em território equatoriano. E Yasuni também é um lugar que tem muito petróleo, né? Equador é importante destacar que metade das suas exportações são petróleo. Então, quando eu falo de um lugar que tem muito petróleo, é um lugar onde você vai conseguir divisas, né? E no Equador isso é particularmente dramático, porque o Equador é um país que tem muito... É uma economia dolarizada, né? Desde os anos 2000, início dos anos 2000. Então, você precisa captar dólares do exterior. E a principal forma de fazer isso é através da venda de petróleo. Então, Rafael Correa tinha um dilema ali, né? Ou ele vai promover políticas para o bem viver, em que esse petróleo não vai ser explorado nessas reservas, ou ele vai fazer políticas para preservar as reservas, mas vai precisar captar dólares de alguma outra maneira, né? Ele tenta esboçar um primeiro desenho, né, através de fundos de solidariedade pela preservação. Esse desenho ele não avança, não consegue apoio internacional. Então ele decide, sim, pela exploração e acaba usando muito o termo bem viver, mas para defender uma lógica de desenvolvimento que é bastante moderna, né? Que o Eduardo Gudinas vai chamar de não-extrativismo, né? Ou seja, não é o extrativismo como antes, né? É o extrativismo para alimentar as políticas sociais desses países. Então eles vão falar, olha, a gente está fazendo uma série de políticas redistributivas, isso é bom, mas com que dinheiro? Com o dinheiro que eles estão usando, tirando das reservas indígenas, né? Tirando o petróleo desses territórios indígenas. Então é extremamente problemático, né? Isso não é bem viver, né? Isso pode ser uma leitura de desenvolvimento social-democrata, desenvolvimentista, socialismo do século XXI. A gente pode usar vários termos à esquerda para pensar isso, mas definitivamente não é bem viver, né? Por isso é importante entender que bem viver está à esquerda do espectro, claramente, mas é uma experiência muito diferente dessas outras, né? E o que vai diferenciar justamente a visão de desenvolvimento, a visão de extrativismo, né? E o interessante, né, observar lá no Equador é justamente essa pluralidade dos discursos indígenas, como eu havia mostrado num dos primeiros slides, né? São muitos povos diferentes, como eu falei agora há pouco, tem organizações indígenas diferentes, algumas que são amazônicas, outras que são para todo o país, mas vão ter uma preponderância maior dos povos andinos. Então é importante destacar também como o que vai ser entendido como terra, o que é entendido como bem viver, o que é entendido como extrativismo vai variar de território para outro. Vão ter povos indígenas que vão considerar o território como, para questões de mineração, questões de petróleo, como intocável. Outros vão considerar o território como uma coisa que você pode explorar, uma coisa que você pode aproveitar, né? E eles mesmos vão ter algumas práticas, né, de mineração. Então é importante não colocar numa caixinha, não colocar como se tudo fosse igual. Então agora, já concluindo, né, essa foto foi no Lago Titicaca, né, que é considerado o berço dessa civilização andina, né, desse mundo andino, onde surgiu, né, muito próximo de Tiwanaku, que eu havia falado mais cedo, e onde surge o Império Inca, que, como eu falei, né, a palavra império é problemática, mas vamos usar ela. Eu quero colocar aqui algumas questões em aberto, né, algumas questões que são complexas, que estão em debate atualmente. A primeira, como no mundo inteiro, né, a gente está falando muito de coronavírus.
Claramente o coronavírus afetou esses países. O Equador de uma maneira mais dramática, né, na região de Guayaquil, em que a gente está vendo imagens de corpos empilhados nas ruas, né? É uma situação muito delicada, muito grave. Então, mandato tampão até maio, né, onde ela vai, onde ela iria, né, passar para outro presidente eleito, mas com essa questão da pandemia está em aberto, né? Provavelmente as eleições não vão acontecer, né, vão acontecer mais para frente. Então é um elemento que adiciona incerteza nesse contexto, né? Depois no Equador, né, as eleições estão programadas para 2021 e as manifestações do ano passado colocaram com muita força lideranças indígenas como presidenciáveis. Então isso pode ser uma novidade, né, para o país. A gente vê um presidente indígena, né, ao invés de um presidente mestiço, né, como Rafael Correa, um presidente efetivamente indígena, uma liderança ligada historicamente aos movimentos indígenas, né. E finalmente o bem viver, o desenvolvimento alternativo ou alternativa para o desenvolvimento. Vou deixar em aberto, né? Porque se por um lado a gente nessa apresentação eu tentei deixar claro os limites da ideia de desenvolvimento, né? E então o bem viver nos proporia, né, a ser um desenvolvimento alternativo. A gente precisa de algo maior, né? A gente precisa de uma alternativa a essa ideia. Por outro lado, que eu mostrei também, principalmente nesses momentos mais, né, finais, é que as experiências têm sido dentro desse escopo conceitual do que significa desenvolvimento, né? Então Correia e Morales pensaram dentro disso. E atualmente romper essa lógica de desenvolvimento, né? Essa referência sobre o que significa, né, o desenvolvimento. Então, apesar de que eu acredito que bem viver é muito mais próximo de uma alternativa ao desenvolvimento em termos teóricos, em termos práticos ele tem servido mais como um desenvolvimento alternativo, né? A pesquisa ainda está em progresso, né? Eu ainda estou fazendo entrevistas, ainda estou analisando os dados, mas eu espero que, imagino, né, que a conclusão vai caminhar mais por esse lado. Então, eu acho que é isso, né? Falei um pouquinho mais de 40 minutos. Vou tentar olhar aqui como que faz para acabar a live, mas caso alguém tenha alguma pergunta, a minha transmissão está com um pouco de atraso, então, na verdade, quando eu falo alguma coisa com vocês, eu recebo a resposta muito depois, o que significa que talvez eu não veja as perguntas a tempo, eu termine a live antes. Mas se alguém tiver interesse, aprofundar a conversa depois, é só a gente só entrar em contato, né? Estou à disposição aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Enfim, queria agradecer mais uma vez ao Gesser, né, pela oportunidade e fazer o merchan, né, a divulgação da apresentação amanhã da Fabiana Quente, né, vai falar sobre arte e relações internacionais, um tema que eu acho que dialoga também com a questão do bem viver a partir do momento que a gente está trazendo uma dimensão mais cultural, né, para falar de relações internacionais, e eu tenho certeza que vai ser uma apresentação brilhante também, né, então amanhã assistam a Fabi, né, vai ser muito bom. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Agora eu consegui abrir aqui as mensagens, então vou só ver o que apareceu de novo. Obrigado a todo mundo que apareceu, obrigado a todo mundo que comentou. Obrigado também a quem me ajudou a divulgar aqui os links, né, do grupo de estudos. Travou, mas voltou, está funcionando. Se eu puder ir para o México falar, nossa, ia ser sensacional, né? Poder ir para o México, eu ia ficar muito feliz. Um dia vai acontecer. Beleza, a Fabi já respondeu, então quer dizer que está chegando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Até amanhã, né? Na